Fala aí, torcedor do nosso Vascão, beleza? Tô trazendo aí mais um react aí da vitória do Corinthians aí sobre o Vasco ontem. Uma vitória aí que não pode acontecer, né? Uma vitória aí, pô, que deixa a gente torcedor envergonhado. O... No primeiro tempo ontem, a torcida do Corinthians já cantando a música Arerê, o Vasco vai cair pra Série B. Essa vitória aí que o Corinthians teve sobre o Vasco ontem é inadmissível. A gente sabe que jogamos lá na casa deles, mas não pode acontecer isso. A gente não deu um chute no gol no primeiro tempo, no segundo tempo muito mal, no finalzinho ali que teve uma chance ali, mas é muito pouco. Então antes de começar o vídeo eu vou pedir para vocês aí se inscrever no canal, você que não é inscrito aí, deixar aquele like aí, tá se inscrevendo. E você que tá inscrito aí, novo aí, tá se inscrevendo agora aí, vamos compartilhar o vídeo aí com os novos amigos aí, vamos comentar aí também para tá melhorando o alcance do canal, valeu? Vamos lá então pro react aí. Né? Diante do Corinthians. Foi. E o do Corinthians, evidentemente, ficou muito satisfeito, fez festa, gritou olé, né? O baile todo. Foi um jogo que eu acho que ele trouxe para mim, ele evidenciou a disparidade que existe, a discrepância que existe entre os dois elencos. Um elenco, sim, estava dentro do top 8 do Brasil. E o que está sendo questionado é justamente não era o com relação ao elenco, né? Exato. O Vasco resolveu Exato. poupar alguns jogadores, entre eles o Verratti, o seu fazedor de gol. Também porque o time teve agenda no meio da semana e desgastou a equipe, né? Às vezes é um controle de carga que o departamento de fisiologia precisa fazer, indica, e aí o treinador faz. Mas não só por isso o Barreto. Depois entra Coutinho, né? Entra o Verratti, o jogo muda um pouco. Mas assim, o Corinthians teve uma tranquilidade para construir o seu placar. Desculpa, acho que o Coutinho não. Não, Coutinho não. Não chegou a entrar, Coutinho não, né? perdão. Entrou até o Alex Paier. Teixeira. Isso, Paier, perdão, confundi. Mas o Corinthians foi muito superior, né? Jogou com muita tranquilidade, construiu o resultado mais nos erros do Vasco. Esse Corinthians, ele passa por uma adaptação em 2025 que é muito interessante, que é uma leitura mais correta das suas limitações. É um time que está reagindo um pouco mais, que joga mais no erro do adversário, que tem um pouquinho mais de disciplina defensiva e quando consegue explorar o erro do adversário, faz uma pressão bem feita, encaixa bem a marcação, aí sim sai para o ataque. É diferente da lógica de jogo do Corinthians do ano passado ou de alguns momentos do Campeonato Paulista. Dois times que tiveram resultados decepcionantes pela Sul-Americana, né? Sim. O Corinthians perdeu em casa e o Vasco abriu 3-1 E permitiu o empate do Melgar. E é interessante essa maneira como os clubes estão olhando para as competições sul-americanas, né? Foi durante essa semana que o Alexandre Losetti avisou, olha, quem não poupar time sul-americana vai pagar depois. Mas tanto o Vasco quanto o Corinthians optaram por poupar no brasileiro. E o Corinthians se deu melhor nessa estratégia, né? Vinha do título paulista, né? Isso, e aí na primeira rodada contra o Bahia, contra um time E forte, jogando e consegue um jogando empate fora de espetacular. casa, Quando você né? dá uma mesclada e você consegue um resultado Não, nem fora de mesclou, casa. né? Só jogou o Yuri Alberto. Mas depois... E além de... Isso, depois foi entrar. enxertando, né? Mas nós temos que ver que esse Corinthians, ele se habituou já ao ano passado, porque o Ramon mexe também direto. Ele tem um time, Verdade. mas 3 ou 4... Ele é inquieto, né? Ele é inquieto. Ele fica girando ali. Pelo jeito, os atletas entenderam isso. Então, ele mantém todo mundo competitivo, só que em alguns momentos ele acabou errando porque acabou não dando certo, principalmente em jogos importantes. Só que esse Corinthians, ele tem algo que ele joga, às vezes, com uma frieza, com... Muita qualidade técnica, né? Acho que, assim, a diferença foi gritante entre a qualidade dos jogadores do Corinthians e a qualidade dos jogadores, a qualidade técnica dos jogadores do Vasco. Lógico, porque o nem Corinthians compara, construía jogadas em toques de primeira, passes de primeira. E aí é que pega muito a marcação frouxa do Vasco, ao meu ver. Uma marcação distante. Se está jogando contra uma equipe que nem o Corinthians, que tem essa habilidade de trocar passe de primeira, a marcação não pode estar distante do jogador. Senão não chega para Se a gente for ver, os 2 primeiros gols do Corinthians, que vem sim numa roubada de bola, tem um erro praticamente do miolo de zaga. Vamos dizer, lógico que o primeiro gol eu acho que o Puma deveria estar fechado, porque o João ele tá olhando lá, o Memphis ele recebe para dar de peito pro Yuri e ele não tem o acompanhamento do outro zagueiro e do Piton. O segundo gol, que daí troca o passador, que vai o Yuri, o João ele tá retornando, só que a hora que ele vai pegar a bola, o pé dele enrosca.
Então tomou esses 2 primeiros gols, não é que ele estava sendo amassado, não é nada. Então aí já prejudicou o jogo. Pois é, mas eu acho que isso é curioso, porque se o Vasco não tem a condição técnica de ser o cara que detém a posse, porque erra muitos passes, e foi isso que aconteceu nos dois primeiros gols, erro de saída de bola do Vasco, então teria que ser uma equipe forte em marcação, em roubo de bola, e não consegue fazer isso jogou também. Com 3 volantes, assim, exato, do meio para a beirada. Eu até traria, de repente, o Rayão um pouco aqui para fazer uma linha de 5 assim nessa frente, para estabelecer um pouquinho mais e não ia deixar de ter, de repente, um tipo de ataque do lado do Tietê. Mas o Tietê ficou fazendo esse cara aqui do lado esquerdo, com bola, não era profundidade para ele, era por dentro. Mas esses 2 gols da maneira que foi, olha pra você ver, ó, tá mal posicionado, cara. Isso aí é um lance que tá claro, assim, pra você estar bem posicionado e não tomar o Corinthians teve a maturidade de pensar, vou deixar o Vasco se complicar. Essa ajeitada foi do Memphis, né? Do Memphis. Outro dia eu ouvi no Redação uma crítica ao Memphis. Já foi chamado de vagalume. Porque faz algumas coisas extraordinárias. E aí, para ilustrar o que eu estava dizendo... Ele não é o tempo todo, realmente. Mas não consegue impor esse ritmo. Agora, a gente tem visto isso no Vasco, por exemplo, com o Payet, né? E o Quando Payet, a Jéssica citou o Coutinho, eu mencionei o Payet e ele não entrou no jogo, não. Ele não entrou durante o jogo. Ele esteve em campo durante os 90 minutos. Isso. Mas hoje eu achei ele não participando muito com bola, mas eu achei hoje ele mais participativo com vontade. Um pouco mais dinâmico? Porque essa a maioria dos jogos paradão. Mas eu não acho que tem comparação. Não acho que tem comparação do Memphis com o Payet. Não na produtividade. O Memphis iniciou essa temporada abaixo, mas ele, a partir do momento que ele foi convocado, que acho que ele retoma o ritmo físico dele, ele tem participado cada vez mais dos jogos, dos lances. Importante. O Payet não. Bem que é um recorde pequeno. E o Payet, eu tenho achado que... Mas é por causa do time. Que ele não tá bem, é muito maior. Você pode ver muito dos lances que o... Mas você esperava um protagonismo dele, né? Você esperava que ele entrasse em campo. Mas vamos pensar assim, que o Vasco ele ajuda menos o Payet. O Payet tem que fazer muito mais pelo Vasco do que o Memphis, que ele pode esperar. Para salvar a pátria, digamos assim. Eles têm, né? o time do Corinthians, você falou bem, um time muito técnico. Beiradas, todo mundo sabe lidar com a bola. E ele joga num ritmo, ocupação de espaço, troca, que ele não se preocupa se ele está, de repente, mais exposto, porque o Yuri e o Memphis não ajuda a marcar. Não, né? Ele é um cara que está fora disso. Só que ele se ajeitou com essas características, independente de quem ele muda, o Corinthians consegue ser perigoso. E Alex, eu acho que é importante o Vasco, nesse início de Brasileirão, ter consciência das suas limitações. Que não tem um elenco top 8, que tem muita dificuldade para acompanhar fisicamente o ritmo dos adversários, que não consegue deter a posse, é um time com dificuldade para construir jogadas. É importante ter essa noção das suas limitações para entender qual o jogo que o Vasco tem que fazer. O campeonato é longo. O elenco top 8 é uma referência ao presidente do clube que disse. Sim, né? Por isso que estou falando isso. Ele disse que o Vasco tem esse elenco com qualidade para estar entre os 8 primeiros e que tudo vai depender do trabalho. Uma forma de colocar pressão no treinador também, né? Acabou colocando, né? Coloca pressão nos atletas, mas dele falar, pô, o treinador tem opções, coloca. Mas de verdade, da maneira que o Carille tem tentado fazer, eu acho que também falta algum... Eu sempre falei isso, tem coisas que dentro de campo os atletas precisam fazer melhor. Porque às vezes o treinador, ele treina tudo, o atleta fala, beleza, aí chega na hora, num momento ou outro, ele está fazendo errado. E aí não é só o treinador o culpado. Pois é, mas tem momentos em que o que fica evidente é justamente a tal profundidade de elenco, essa palavra aqui, né? Passou a ser usada para definir se você tem muita qualidade ou não dentro do seu elenco. Porque hoje, claro, o torcedor do Vasco pode discutir a opção, né, do Carille. Poxa vida, mas poupar o Verratti, ficou evidente que o elenco... precisava mesmo, mas o que se mostra é que quando sai o Verratti, uma hora o Verratti vai sair porque tomou um cartão, outra hora ele vai sair porque está machucado, né? Vai sair do time em determinados momentos. E a gente viu hoje que falta as opções para substituição não são boas. Falta elenco, falta exatamente isso. Então, acho que assim, é importante o Vasco saber essas suas limitações, entender qual é o jogo que ele pode praticar para ser competitivo. Hoje ele não foi nada competitivo. Renato Paiva, técnico. Mas poupou contra o Bahia e poupou porque pode poupar, porque tem um elenco mais robusto que o do Vasco e ficou evidente, né? O Pedrinho falou que o Vasco tem um elenco entre os 8 de G8. Hoje, o jogo mostrou que o Vasco tem um elenco de meio de tabela para baixo. Para ser generoso,
E não é só na conta do técnico falou que também. não precisa contratar, não. O Carille tomou essa escolha para ele, correu esse risco de poupar 8 jogadores, mas tem a responsabilidade dos atletas. O Vasco comete muitos erros, tem uma incapacidade crônica de se recuperar quando sofre um gol emocionalmente e animicamente nas partidas. E também a responsabilidade da diretoria, porque para poupar numa competição como o Campeonato Brasileiro, precisa ter mais margem, precisa ter mais qualidade no elenco, e hoje o Vasco não pode se dar esse luxo. Poupar 8 jogadores é, de fato, entregar 3 pontos para o Nem pelo fato de ter adversário. jogado na altitude quinta-feira à noite, o jogo sendo sábado. 8 jogadores, Plihal, é muito. Vai sentir, e até mesmo times como o Corinthians, poupou contra o Bahia, sofreu para correr atrás Não é um de jogo um contra o empate. Corinthians em São Paulo que você pode rifar. Mas eu não... Em Campeonato Brasileiro, Plihal, não dá para correr esses riscos, tem que tentar buscar pelo menos um ponto na casa do adversário, e eu entenderia se fosse poupar o Felipe Coutinho, que tem um histórico de lesões, jogador que já, até nesse ano, o Vasco já sofreu com o desfalque dele por isso, Verratti, que joga todas, não tem substituto para ele, mas poupar praticamente o time inteiro contra uma equipe qualificada como a do Corinthians, realmente é uma estratégia de entregar pontos para o adversário e que podem fazer falta lá na frente, e não é garantia de que o Vasco vai ter um jogo tranquilo contra o Puerto Cabello em casa. Puerto Cabello, 9h30 da noite, a gente abre às 9h, transmitiremos esse jogo. A vitória aí é obrigatória. É obrigação, porque o Vasco chamou essa responsabilidade. Ao poupar jogadores, conta com esses 3 pontos, e num grupo que é embolado. O Melgar, líder do campeonato peruano, dificultou o jogo contra o Vasco na altitude, tem Lanús ainda, então o Vasco precisa vencer de qualquer maneira, até para aliviar. O Cabello é molezinha. Não tem presente de Deus em Sul-Americana, não. E tem que fazer a obrigação, e o ambiente... O Corinthians tem uma parada mais dura na Sul-Americana. Tem, que perdeu o primeiro... Na verdade, o Corinthians enfrenta o América de Cali na Colômbia, não podendo mais perder. Um ótimo time, mas pelo menos vai com confiança retomada depois de um baque em casa, e o Vasco precisa lidar com essa pressão, porque a paciência da torcida com o Carille na estreia do Brasileiro já se mostrou curtíssima. No intervalo, torcedores vaiando, já protestando contra o técnico, e agora ele colocou essa responsabilidade no colo. Mas, repito, é uma responsabilidade que precisa ser dividida. O passeio que o Vasco tomou em Itaquera está na conta do treinador, dos jogadores com muitos erros individuais e também da diretoria. Vamos ouvir os treinadores envolvidos nessa partida da Neoquímica Arena. Então, galera, agora para finalizar, só eu dando minha opinião aqui. Como cada um de nós tem nossa opinião, o Pedrinho tinha a opinião dele de falar que o Vasco estava entre as 8 maiores elencos do futebol brasileiro, do Brasileirão. Tem a opinião dele. E o jornalista clubista aí estão falando que ele está errado. Mas aí agora, na hora de falar que o Corinthians, sim, era para ter tem o melhor elenco, que o Santos é melhor que o Vasco, coisa que eu não concordo. Não sei se vocês concordam também, mas eu não vejo o Corinthians melhor que o Vasco, o Santos melhor que o Vasco. E não cravo isso, entendeu? Não posso falar que porque para mim não é. Mas agora esses jornalistas clubistas aí de São Paulo, eles podem falar, né? Eles chegam, abrem a boca para falar, fala que Memphis é isso, que Memphis é aquilo, fala que o Payet é ruim, que o Corinthians tem qualidade técnica, isso e aquilo. Eles podem falar, né? E eles são o centro das atenções e das razões. Mas só para finalizar, minha opinião é essa, cada um tem uma opinião, né? Como o presidente Pedrinho teve a dele. E só para finalizar, isso aí que eu penso, que o Corinthians é time ruim, que o Santos é time ruim, e só porque eles são time ruim, o Vasco não é um time bom também, o Vasco é ruim também, entendeu? Mas aí eles falam que o Vasco é ruim e os times do São Paulo são bons, Corinthians, Santos não é. Para mim é minha opinião. E qual é a opinião de vocês aí? Deixa aí nos comentários aí qual é a opinião de vocês. Valeu?